Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos para mais uma super aula. Aula essa que o professor preparou com muito carinho sobre o assunto de cheques. Vou fazer um depoimento pessoal para vocês aí dessa aula. É que o professor demorou 2 dias para atualizar e revisar essa aula, né? Essa aula, só diga-se por passagem, é o seguinte: essa aula nossa, ela é uma regravação e na qual a gente tentou ampliar o máximo possível de conteúdo. Ou seja, então é mais uma aula na qual, se o aluno assistir essa aula com bastante tranquilidade, se o aluno escrever, fazer as anotações, seguir as nossas orientações pedagógicas, papo sério, dificilmente o aluno não terá o conteúdo, o conhecimento necessário para aplicar-se no dia da prova, né? Professor, esse negócio assunto cheque, conta para mim sobre a história do cheque em concursos públicos, né? Gente, eu sou ex-empregado do Banco do Brasil, né? Eu fui empregado do Banco do Brasil em 2000, exatamente em 2000. Fui também estagiário da Caixa Econômica. Eu trabalhei nas duas empresas, né, dois bancos. Em concursos de 10 anos atrás, várias questões versavam sobre cheque. Várias questões versavam sobre cheques. Tá certo? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que dos últimos anos, basicamente os 3 anos, esse assunto cheque, ele não tem sido mais cobrado em provas de concurso. Mas por quê, professor? Devido ao processo que nós estamos em não utilizar mais o papel e a política dos próprios bancos, do Banco Central, em reduzir custos, porque é um custo elevadíssimo para se emitir, processar, compensar um cheque, e pela tendência do dinheiro eletrônico. Mas, atenção, um dos poucos concursos no Brasil que ainda cobram esse assunto em carreiras bancárias é o concurso da Caixa Econômica. Como está no edital, se você está assistindo essa aula porque está no edital, então a gente teve a prudência, a preocupação, pode acreditar, pode confiar que você vai ficar muito competitivo em esgotar todos os possíveis pontos que o examinador pode cobrar na sua prova. Então é uma aula fantástica, ok? Então vamos lá, vamos para a aula, uma aula longa de cheques, né? E para essa aula longa de cheques, eu quero fazer uma chamada muito especial, que todas as vezes antes de... Aliás, em todas as aulas, o professor coloca o quê? Uma mensagem no final da aula, né? E todas as vezes que eu vou gravar uma aula, eu dou uma revisada nos slides, no conteúdo, ou seja, dou uma estudada, é claro, né? Isso dá mais confiança para o professor, você tem um roteiro na cabeça da aula, do conteúdo, como você vai discorrer a aula, né? Isso torna a aula muito agradável. E eu li essa mensagem que a gente coloca no final da aula, cara, e eu vou falar uma coisa para você, o professor se emocionou, viu? Então é uma mensagem, uma lição de vida, cara, uma lição de vida. Fala sobre a língua, né? Fala você caluniar as pessoas indevidamente, tá certo? Então, depois dessa super aula, eu vou convidar vocês a assistir essa mensagem final, uma mensagem maravilhosa, cara, maravilhosa, importantíssimo, né? Ok, vamos lá. Então, cheques, conhecimentos bancários, né? Vamos lá. Na minha época, quando eu fazia concurso, cara, eu não costumava perder questões de cheque, não, hein? Tá? E também porque, como o cheque na minha época era muito mais comum, né? Na minha época, eu lembro muito bem que a gente ia no banco e pegava de 2 talões de cheques, né? Agora eu uso um talão de cheque a cada 2 anos e olha lá, né? Então, como o uso era constante dos cheques, né? A gente tinha mais conhecimentos práticos em cheques, então as pessoas erravam menos questões. Vamos lá, cheques, né? Para atender essa super aula, eu quis organizar a nossa aula com o seguinte roteiro, né? Porque o assunto é muito grande, né? Informações gerais. Informações gerais, a gente vai explicar para você as principais figuras inerentes ao cheque, né? O emissor, o beneficiário, o sacador,
Tá certo? Isso é importante. Nós vamos passar nas informações gerais o nosso marco regulatório, ou seja, qual que é a legislação dos cheques, quais são os principais instrumentos do Banco Central, que são aulas complementares para a galera. E nós temos mais aqui o endosso, que sempre costuma ser cobrado, endosso em branco, endosso em preto, né? Endosso que significa transferência, cheque cruzado, né? Cheque cruzado, compensação e cadastro de cheques em fundos e, finalmente, outros, né? Aliás, eu falei endosso em branco, endosso em preto, está errado, viu, gente? Desculpa, já vou corrigir. É cruzamento, cheque cruzado em branco, em preto, endosso é a transferência somente, né? Então, esse aqui é o nosso breve roteiro. Então, vamos lá. Primeira coisa, informações gerais, né? Informações gerais. Nas informações gerais, eu tenho que destacar para vocês dois grandes marcos regulatórios. O primeiro grande marco regulatório é a legislação. Essa legislação é a Lei 7.357 de 85. Tá certo? Professor, esse é um marco, sim, importante, sim, tem que estudar? Tem, não tem jeito. Né? Por quê? Porque o examinador tem a tendência de fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V da legislação. Alunos de carreiras bancárias não têm o costume de ler legislações, leis secas. Tá? Também eu vejo isso que é uma deficiência pedagógica das algumas escolas, que não orientam os alunos a estudarem na fonte. Só para você ter uma ideia, atenção comigo aqui. Segundo marco regulatório, FAQ dos cheques do Banco Central. Eu vou bater uma real para vocês. Pode escrever. Essa lei aqui deve ser origem de aproximadamente 40% de chance da potencial questão de prova. Esse outro cara aqui, mais 40%. E os outros 20%, ele vai fazer a combinação dos dois, ou vai fazer um caso real, um caso prático, para você fazer um discernimento. Mas, prestem atenção onde o examinador vai elaborar as questões de prova, eles não podem, o examinador não pode, atenção, divergir desses dois instrumentos. Se você tem esses dois instrumentos na sua cabeça, cara, você está muito competitivo. Você vai mandar ver. Ninguém vai segurar você, meu amigo. Ninguém vai segurar você. Então está aqui para vocês aqui os dois grandes marcos regulatórios, né? Professor, eu tenho que decorar todos? Não, não precisa. O que eu tenho que fazer? Rapaz, eu recomendo que você faça 2 leituras, 3 leituras concentradas nesse documento, que isso vai ajudar muito vocês. Então aqui você vai ter, os marcos regulatórios. Mas, professor, quando que eu devo fazer essas leituras, tanto da Lei 7.357 de 85, que é a FAQ do cheque? Você deve fazer essa leitura desses dois instrumentos, prestem atenção, logo depois da aula, para você ajudar a fixar. Aí você vai ler o negócio, você não vai entender, você vai na aula e assim por diante, tá certo? Isso é muito importante para vocês. Então aqui, inclusive, a nossa aula, toda ela é embasada por esses dois documentos aqui. Como o professor passou esses dois documentos, eu quero passar para vocês aqui, para a gente dar uma lida nesses dois instrumentos para vocês rapidamente, tá? Então nós temos aqui a lei 7.357. Dica para vocês, galera. Se na prova de vocês estiver no comando da questão o número 7.357 de 85, a lei, você pode ter absoluta certeza que o comando da questão está se referindo ao assunto cheque. Isso é mais um ponto de avaliação para o examinador. O examinador quer saber se você está por dentro dos marcos regulatórios. Então, essa lei aqui é a Bíblia dos cheques no Brasil. Olha só a ementa dela. Dispõe sobre o cheque e dá outras providências, né? Então, nós temos aqui o capítulo 1º, que é a emissão e a forma do cheque. O cheque contém denominação, cheque, a ordem incondicional de pagar a quantia determinada, o nome do banco, indicação do lugar do pagamento, indicação da data do lugar da emissão, a assinatura do emitente, que é o sacador, ou seu mandatário com poderes especiais, assinatura do emitente. Então, cara, é tudo importante esse cara aqui, né?
O título que falte qualquer dos requisitos remunerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir. Olha as exceções aqui, ó. Ó, cheque indicação especial, não indicado no lugar da emissão, ó. O cheque é emitido contra banco ou instituição financeira que lhe é equiparada sob pena de não valer. Ó, tá vendo, cara? Isso aqui é tudo você tem que saber, né? Tem que fazer uma lei. Eu quero só fazer um destaque aqui para vocês, que eu coloquei em preto, negrito, aliás, né? Preto já está, professor. Ó, o cheque pode ser emitido, ó, à ordem do próprio sacador, por conta de terceiro, contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador. Olha, considere-se não escrita a estipulação de juros inserida no cheque, ó. Tá vendo? Você, cara, tem que ler, ó. Ó, extenso, ó. Feita a indicação da quantia em algarismo e por extenso, prevalece esta no caso de divergência. Olha aqui, está explicando aqui. Olha só, feita a indicação de quantia em algarismos. Ou seja, o cara escreveu 450. E por extenso, agora, aliás, ele digitou, escreveu o número e escreveu por extenso. Ó, prevalece, ó, esta no caso de divergência. Então o examinador pode querer saber de você se o número escrito, qual que prevalece. Então vai prevalecer o extenso, né? Indicada a quantia mais de uma vez, quer por extenso, quer por algarismo, prevalece em caso de divergência de indicação da menor quantia, né? Agora escreveu duas vezes a mesma quantia. Acontece? Acontece. Eu nunca vi isso, mas para concurso público, que é um papel, tudo aceita. Isso aqui pode ser questão de prova, né? Olha, assuntos importantes, né? Vamos mais aqui, ó. Vamos mais aqui. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes, né? Assinatura da pessoa capaz, aí você vai ter que ler lá as aulas do professor Pedro Silas, né? Obriga-se pessoalmente, a transmissão, que é o endosso. Cara, isso aqui é muito importante, cara. Endosso cai muito. Então, o endosso, depois que você assistir, você vai ter que ler esse capítulo 2 da transmissão, pode até escrever endosso 3 vezes. Porque a possibilidade de ser retirada uma questão de prova aqui é muito fácil, inclusive se a banca for do CESP. Por quê? Porque o CESP vai copiar exatamente o artiguinho e vai mandar você fazer um julgamento se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, olha que eu separei aqui para vocês, galera. Olha só. Entendeu? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, negrito. Cadê o cara, meu Deus do céu? Aqui, ó. Olha aqui. Professor, o que significa isso aqui, ó? Folha de alongamento. Cara, quer dizer que você tem um cheque, tá certo? Aí você vai colar, ó, colocar até numa outra folha aqui, ó, uma outra folhinha nesse título de cheque, ó, que é chamado de alongamento. Tá aqui, ó. Então você pode fazer esse alongamento, estou destacando para vocês, que isso cai em prova. Ó, tá certo? Isso aqui é para o aval, isso aqui é questão de garantia do cheque. Então essa lei aqui, eu não comecei a aula ainda, estou simplesmente só fazendo aqui essas pequenas observações para a galera aí e ressaltando a importância de vocês, no final da aula, assistirem vocês aí, no final da aula, vocês, como é que eu falo? Vocês assistirem, vocês fazerem a leitura do quê? Dessa lei. Além da lei, nós temos aqui a nossa famosa FAQ, né? FAQ dos cheques, né? Olha aí, ó. Então é o seguinte, ó, aqui é outro potencial questão de prova. Aqui você tem que ler esse cara aqui inteiro. Isso aqui é pouquinho, cara, ó. O que é cheque, forma de emissão, recebimento, cheque especial, cheque pré-datado, motivo de devolução, registro do motivo do cheque, comunicação de devolução, sustração, revogação, informação sobre emitente, cheque furtado, roubado, sustração de cheque já devolvido, responsabilidade do emitente, grafia do valor, cor de tinta, prazo de validade, cheque cruzado, talão de cheques, idade mínima, olha aí. O que é cheque? Aqui fala, a gente vai explicar esse cara aqui, ó. Quais as formas de emissão de cheque? São 3, nominal, nominativo, a ordem, a não a ordem, o portador. O que é cheque especial?
apresentação do dia antes indicado, motivos para devolução, motivo para ser registrado, cara, ó, banco é obrigado a comunicar o emitente de devolução, somente ó, 12, 13, 14, aí ó, olha aí, cara, ó, o banco pode fornecer informações sobre o emitente dos cheques, ó, cara, isso aqui é questão de prova, cara, aí, ó. Então, isso aqui, ó, o cheque devolvido por motivo 11, ó, pode de representação, tá, não estou conseguindo ler ele devido que eu aumentei, ó. Ó, quais os prazos? A gente vai ler esse cara aqui, ó. Temos o prazo de apresentação e o prazo de prescrição, tá? Ó, prazo de apresentação de 30 dias a contar da data, atenção, ó. Cadê aqui? Aqui. Ó, prazo de apresentação de 30 dias a contar da data de emissão para cheque emitido na mesma praça no banco sacado. Aqui, ó. Para os cheques emitidos na mesma praça do banco sacado. Ó, professor, o que você fez aqui, professor? Vamos lá. Eu diminuí porque eu quero ler esse cara inteiro. E aqui, ó, detalhezinho, ó. Cadê, professor? Aqui, ó. 30 dias na mesma praça, 60 dias na outra praça, e assim por diante, cara. Ó, você então vai ter que... Qual que é a idade mínima para receber talão de cheque? A partir de 16 anos de idade, desde que autorizado pelo responsável que o assistir. Então aqui é a famosa FAQ dos cheques, né? Então, galera, estão aqui para vocês. Vou reforçar. O professor sempre procura ministrar as aulas demonstrando, apontando para o nosso aluno onde o examinador retira as questões de prova. Eu chamo isso de estudo direcionado, estudo na fonte. Quem estuda na fonte sai na frente, ok? Então, primeira informação importantíssima, vocês aí terão para complementar essa aula, ler esses dois instrumentos. Não adianta. Professor, eu adorei a aula, professor. Eu entendi tudo, parabéns. Mas isso não é suficiente para você ficar competitivo, cara. O estágio de competição é um plus a mais. É algo que você tem que fazer a mais. Tá certo? A mais. E esse algo a mais é fazer a leitura complementar desses dois instrumentos aqui. Vamos para frente, né? Então aqui está a FAQ dos cheques. Professor, como é que eu faço? Sempre coloco o link. Clica nesse cara aqui, você vai estar lá no link da FAQ, né? Aqui está a lei 7.073/57, tá? Agora, pronto, agora vamos para a aula, né? Professor, o que é o cheque, né? Tá. Como é sabido de todos, agora, para os concursos da carreira bancária, tanto a banca do SESP, SESGran Rio, FCC, estão cobrando uma redação. Não é isso? Professor, qual que é a possibilidade do tema da redação ser cheque? Todas as possibilidades. Isso pode acontecer. E se lá na sua redação você não ficar lá que cheque é um título de pagamento à vista, um título de crédito à vista, você não vai ganhar os pontos de conteúdo. Então é o seguinte, cheque, ele é um título de crédito. Professor, título de crédito, o que é isso? Título de crédito significa dizer que ele é um documento de crédito. Aquela pessoa que possui aquele título de crédito, ele vai ter dinheiro, ele vai ter o quê? Benefícios em dinheiro. À vista, porque ele pode ser imediatamente convertido. Claro, em dinheiro, convertido em dinheiro de acordo com as legislações aí e com os procedimentos bancários. Então, atenção, conceito de cheque é uma ordem de pagamento à vista de um título de crédito. O examinador vai querer confundir você aqui nesse momento, dizendo que que o cheque predatado, por exemplo, que supostamente é o prazo, ele é à vista. Está errado, tá certo? Tem que vencer suas paixões. Então é o seguinte, cheque é a ordem de pagamento à vista de um título de crédito. Operação, tá certo, gente? Então é o seguinte, esse é o conceito do cheque, tá? É o conceito do cheque.
Tá? Então você tem que começar a montar o modelo mental para você entender esse título de crédito à vista. Então está em documento, que ele é uma ordem de pagamento, aquela pessoa que o possui pode sacar. Beleza? Entenderam? Ok, belezinha? Vamos continuar. Nesse sentido, a pessoa vai ter que saber, tá? Quem é quem nessa estrutura. E nós temos 3 figuras. Nós temos aqui, ó, figura 1, tá? O cara que vai emitir o cheque. Figura 2, a pessoa, ó, que vai receber o cheque. E a figura 3, a pessoa que vai pagar o cheque. Nesse caso aqui é o banco. O 2 vai ser o beneficiário. E o 3 vai ser o cara que vai chamado de emissor. Cara, o examinador pode muito bem, né? Muito bem criar um fato fictício assim e falar para você qual que é o nome do 2. É o beneficiário, é o cara que vai receber o cheque, tá certo? E esse cara aqui, ó, ele vai descontar o cheque, vai para cá o cheque, olha só, né? O cheque e em contrapartida esse cara aqui vai receber o din-din, o dinheiro. Então, a operação com cheque envolve 3 agentes. Tá? 3 agentes. Tá? 3 agentes. Então, o primeiro agente é aquele cara que tem uma conta corrente e um talão de cheque. Lembrando que que o cheque é somente autorizado para quem tem uma conta corrente, que é chamada uma conta de depósito, tá certo? Vamos lá. Então, o emitente. Quem que é o emitente? É o cara que tem a conta corrente, o cara que assina o cheque, o cara que entrega o cheque para outrem. Então, olha só, emitente. Vamos para os nomes. Também podendo ser chamado de emissor ou sacador. Muita atenção nesse nome aqui, ó, sacador, porque tem um nome muito parecido que pode gerar confusão. Então nós temos aqui o emitente, é o cara que emite o cheque. Tá? Ele que vai assinar o cheque, é o dono da conta corrente, o titular da conta corrente, que é aquela pessoa que emite o cheque. Bacana? Então essa aqui é a figura 1. Segundo, quem que é? É o beneficiário. Isso é muito simples. Quem que é o beneficiário? É a pessoa a favor de quem o cheque é emitido. Olha só, é a pessoa que recebe o cheque, ó. É a pessoa a favor de quem o cheque é emitido. E finalmente nós temos aquela pessoa, tá, que vai fazer o seguinte, que ele vai pagar o cheque, né? Que é o chamado de sacador. Ó, sacador é o cara que emite. O sacado é quem vai pagar. Quem que paga o cheque? É o emitente? Não é o emitente. Quem paga o cheque é o banco, onde está depositado o dinheiro do emitente. Então tá aí para vocês. Nessa figura toda aqui, eu quero fazer para vocês um comentário de uma questão de prova muito top que caiu sobre esse assunto. A questão de prova falava o seguinte: o cheque, tá? É um título de uma ordem de pagamento à vista de um título de crédito, ok, beleza? Na qual o emissor que paga o próprio cheque em uma data futura. Certo ou errado? Errado. Por quê? Quem paga o cheque não é o emissor, é quem? O sacador. Agora, professor, uma nota promissória. Aí, nesse caso, a nota promissória é quem emite a nota, é a mesma pessoa que paga a nota. Nota promissória. Professor, explica para mim, eu vou emprestar o dinheiro para Pedro. Tá? E eu peço uma nota promissória. Então, o Pedro escreve lá, nota promissória no valor de R$100 daqui 30 dias. Entrega para mim a nota promissória, aquele é um título de crédito meu, que vence em 30 dias. Tá? E no caso não é à vista, né? Claro, o cheque é à vista. Então é o seguinte, quem vai pagar essa nota promissória? É o banco ou é o Pedro?
é o Pedro. Ele que emitiu a nota fiscal, ele que tem responsabilidade. Então eu vou lá e entrego para o Pedro. A nota promissória ele me paga, o cheque não. O Luiz passa para o Pedro o cheque. O Pedro vai no banco e saca. É o sacador, o banco que paga o Pedro. Então, atenção nessas figuras. A possibilidade do examinador criar um facto fictício, criar uma historinha sobre esse assunto, cara, vai ser grande. Tá? Então, 3 pessoas. Tá? Vamos lá. Emitente, que é chamado de emissor, ou sacado, beneficiário ou o sacador. Ok? Né? O cheque é uma ordem de pagamento à vista, porque deve ser pago no momento de sua apresentação ao banco sacado. Professor, mas eu coloquei lá a observação que era para 30 dias e o cara depositou. O banco não tem nada a ver com isso. O banco não tem nada a ver com isso. Bateu lá, o banco paga. O banco paga. Não tem essa do cheque pré-datado. Tá? O banco paga. Se tiver saldo, o banco paga. Se não tiver saldo, o banco devolve. A gente vai falar de devolução de cheques ainda nessa aula. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa que é perfil da banca do CESP. A banca do CESP adora jurisprudência. Adora decisões judiciais. E existe uma decisão judicial muito importante sobre o cheque pré-datado. Professor, explica esse cara do cheque pré-datado. Você tem um talão de cheque, você quer comprar uma geladeira, você vai lá na loja lá das que vende geladeira, não vou falar o nome, porque não vou fazer merchan para nenhuma loja de eletrodomésticos, né? E aí é o seguinte, você vai lá na loja lá de eletrodomésticos, e o cara fala, Milão, você me dá 5 cheques de 200. 30, 60, 90, 120 e 150 dias. Ok. Você vai lá e dá os 5 cheques para o cara te dá a geladeira, você leva para casa. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o lojista vai lá e apresenta os 5 cheques. Pá! 5 cheques na conta. Pergunto para você. O banco tem obrigação de pagar? Tem. Ponto final. Ok? Tranquilo? Tá. Agora, você se sentiu lesado, né? Você se sentiu lesado, você tinha um acordo com o cara, e o cara de apresentar 30, 60, 90, 120 e 150 dias. Aí é o seguinte, você vai recorrer ao judiciário, aí vem o posicionamento do judiciário que o CESP pode cobrar se o examinador quiser fazer uma prova aí para apertar o pescoço da galera. Ele vai falar sobre isso. Existe um julgado já consolidado na qual, nessa situação hipotética que eu falei para vocês, o Poder Judiciário concedeu ganho de causa para o cliente. Agora, o banco não tem nada a ver com isso. Isso é uma relação comercial entre você e a loja que você comprou a sua geladeira, tá? Então presta atenção, tá? Então é à vista. Bateu lá no banco, não interessa, ele vai. Isso que você tem que saber, tá? E outra coisa, a minha obrigação aqui é preparar vocês, deixar vocês altamente competitivos para a prova. Não caiam na pegadinha do examinador. Ele vai tentar fazer de tudo para enrolar vocês, mas vocês não vão cair na pegadinha dele. Vem comigo aqui, vamos mais, ó. Atenção, contudo, para os cheques no valor superior a R$5.000, é prudente que o cliente comunique ao banco com antecedência, pois a instituição pode postergar saques acima deste valor para o expediente seguinte. Opa! Que é isso, professor? Ele é à vista, você vai lá no banco, o banco tem que pagar. Agora, isso aqui chama-se uma ressalva. E ressalva é sempre potencial questão de prova. Porque é uma exceção, sai da regra geral. E quando o aluno sabe a regra geral e as suas exceções, demonstra conhecimento. Uma forma do examinador auferir que você sabe é cobrando as exceções. Então é o seguinte, você chegou lá com um cheque de R$6.000 para sacar na boca do caixa, o cara tem saldo tudo, o banco vai se recusar a pagar. Nós temos que fazer provisionamento na nossa tesouraria para ele pagar esse cheque. Volte amanhã.
Pode? Pode. Então, olha só, ele é à vista, mas com valores acima de R$ 5.000, há uma orientação, tá certo, de você avisar a agência bancária. Não esqueça disso, tá? Não esqueça disso. Vamos lá, professor? Professor, isso aqui é só informações gerais? Sim. Essa aula aqui ela é extensa, né? O que é o cheque? Fala aí. Isso, exatamente. Ele é um título de crédito à vista. Professor, eu recebi um título de crédito à vista, o cheque borrachudo voltou sem saldo. O banco não pagou. Claro, o banco não vai pagar, o banco só vai pagar se tiver saldo. E agora, professor? Eu vou processar o banco? Claro que não. Você vai processar o emissor. Então, todos os títulos de crédito, atenção, eles são passíveis de ser protestado, executado em juízo. Você pode cobrar judicialmente. Então, é o seguinte, como ele é um título de crédito, você pode você pode exigir a sua quitação via justiça. Beleza? Ok? Tá. Então, olha, o cheque é também um título de crédito para o beneficiário, o cara que recebeu o cheque, está ali, que recebe, porque pode ser protestado. Esse protestado aqui é protestado no cartório. Tá? Contra o emissor. Executado em juízo. Isso aqui já é uma execução judiciária, é do poder judiciário. Então aí, você levou um calotão no cheque, tá? Você tem aí duas opções de você cobrar o cara. Ou você faz um protesto no cartório, tá certo? Ou você faz uma ação de execução aí contra quem? O sacador ou o sacado? Contra o sacador. O sacador é o emitente, é o emissor. O sacado é o banco. O banco não tem nada a ver com essa história. Isso aqui é uma relação comercial, não bancária, tá? Ok, vamos mais. No cheque estão presentes dois tipos de relação jurídica. Uma entre o emitente e o banco, baseada na conta bancária, e outra entre o emitente e o beneficiário. Então, olha aí. Então, exatamente isso, né? Vamos lá aqui. Então, é o seguinte. Você tem aqui, ó, duas relações jurídicas. Uma, eu com o banco, que eu tenho um contrato, uma conta corrente, e nesse contrato aqui faz leis entre as partes, tá? E outra, que é o cara com a relação comercial, tá? Professor, eu vi uma vez numa televisão que ele fala assim: o direito não acolhe aquele que dorme. Exatamente. O que significa isso? Significa, se você tem um direito de exigir tal coisa, você tem um prazo legal para você solicitar esse direito. Se você dormir no ponto e não solicitar a efetivação do seu direito, significa dizer que você não vai ser acolhido. No direito, ele é feito em prazos. Professor, eu tenho um prazo para mim ingressar em juízo uma ação judicial? Sim. Você tem aqui, ó, 6 meses, tá, para você, ó, entrar em juízo, para você solicitar essa cobrança aí desse título de crédito. Também pode ser questão de prova. Sobre esse prazo aqui a gente vai falar mais lá para frente lá. Não sei por que eu antecipei. Vamos para frente. Vamos lá. Ó, questão top tirada lá da FAQ, que eu achei interessante. As pessoas, lojas, empresas, são obrigadas a receber cheques? Alguém já foi em posto de gasolina e lá está escrito não aceitamos cheques? Alguém já foi em supermercado e lá está escrito não aceitamos cheques? Já dei a resposta para vocês, não é isso? Então, as lojas, as pessoas, estabelecimentos não são obrigadas a receber cheques. Tá? Não são obrigadas. Não são. O que elas são obrigadas? Apenas as cédulas e as moedas do real têm curso forçado, ou seja, pela legislação, todos os estabelecimentos são obrigados a receber dinheiro em espécie ou moeda metálica. Então aí,
Tá? Então o examinador aí, ele vai querer fazer uma pergunta de discernimento, ele vai querer falar, olha, é um título de crédito à vista, você pode processar, não sei o quê. Sendo assim, todas as pessoas são obrigadas a receber? Não, não é. Nota promissória que você lá, que eu falei que o Pedro passou para você. Não, eu não sou obrigado a querer esse título. Nota promissória é um título de crédito, eu não quero. Tá certo? Então você tem que ter. O cheque, você tem que entender que o cheque, cara, isso já caiu em concurso diversas vezes, esse juízo de valor que eu falar para vocês, que o cheque é uma relação de confiança do emissor ao beneficiário. O beneficiário confia no emissor, acredita no emissor, então por isso que ele aceita. A partir do momento onde não há mais esse laço de confiança entre o emissor e o beneficiário ele pode se recusar a receber cheques. Então é o seguinte, há uma relação de confiança. Tá? Então, se não tem relação de confiança, pronto, acabou. Larga a mão disso aí, não recebe o tal do cheque, né? Pronto. Então, informações gerais, a gente já passou para vocês. Passei para você a lei, a FAQ, tá certo? Falei que ele é um título de crédito à vista. Falamos do emissor, que é o sacador, beneficiário e do sacado, não é isso? Agora a gente vai falar de um assunto que cai muito, que é o endosso. O que é o endosso, cara? O endosso nada mais é do que a transferência. Vou voltar ao assunto para vocês. Cara, endosso costuma ser cobrado em um assunto chatinho. E o examinador retira as questões, normalmente, lá da lei dos cheques. Então você tem que ler o capítulo 2, está escrito da transmissão, que é o endosso. Do endosso, que é a transmissão. Então é o seguinte, como transmissão? Transmissão é do verbo transmitir. Você recebe um cheque, tá certo? E aí você o quê? Repassa para outros. Então você transmitiu, você fez o endosso, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esse cara. Endosso é a transferência de um cheque nominal para terceiros, desde que devidamente autorizado pelo beneficiário. No verso do cheque, com assinatura, número do RG e CPF e data. Ok. Vou voltar à leitura aqui. Eu quero uma tela em branco aqui. Comigo aqui, criançada. Você tem dois tipos de cheque. Você tem ao portador e você tem o cheque nominal. O cheque ao portador é sem identificação. Tá certo? Você está portando o cheque. Professor, aumenta essa letra, professor. Vou aumentar aqui, porque senão a galera aí fica pequeno mesmo, né? Então você tem o portador e o cheque nominal. Então, uma característica aqui é que ele é o que, ó? Sem identificação. Logo, o nominal ele vai ser com identificação. Professor, ao portador, ó, é para valores abaixo de R$ 100. Logo, o nominal vai ser o quê? Para valores acima de R$ 100. O portador não tem endosso. Aliás, não precisa de endosso. Não é que não tem. Diferente. Já o nominal necessita do endosso.
Professor, não entendi nada desse cara. Calma. Eu estou somente colocando os elementos. Tenha paciência. Eu sei que o aluno tem ansiedade. Ele quer estudar. E o aluno que estuda aqui no LAC Concurso, ele vai se empolgando com as aulas, porque ele vai sentindo aquela confiança que ele está no caminho certo. Não é isso? Comigo aqui. Professor, então é o seguinte. Eu recebi um cheque, de R$ 80. Eu recebi um cheque de R$ 800. Ok? Professor, R$ 80. Cara, esse cheque de R$ 80, você pode ir lá na agência do banco, entregar o cheque para o caixa, tá? E o caixa vai te pagar o cheque em dinheiro. Você não vai ter que mostrar RG, documento, nada. Por quê? Porque é abaixo de R$ 100. Então isso é o cheque ao portador. E o cheque nominal? São cheques com valores acima de R$ 100, R$ 800. Então você está com esse cara aqui com R$ 800, e o cara faz o seguinte com você, ele te dá o cheque de R$ 800 e coloca seu nome lá. Pedro Henrique. Ok? Escreveu lá, Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique, ele está devendo Luiz Antônio. E ele, em vez de dar o dinheiro, ele dá o cheque para o Luiz Antônio. Então, Pedro Henrique vai virar o cheque, vai escrever o nome, RG, CPF e assinar. Significa dizer que eu transferi o título que era de Pedro Henrique para Luiz Antônio. Então, quando você tem cheques acima de R$ 100, você tem que colocar lá escrito ao nome de uma pessoa. Então, isso é o nominal. Então, é o seguinte, esse fato de você escrever no verso do cheque o nome do cara, o RG, o CPF e assinar e datar, você está transferindo esse título de crédito que ora era seu, de Pedro Henrique, para Luiz Antônio. Entenderam? Então isso admite, necessita de endosso para transferir. Esse cara aqui não precisa. Se recebeu um cheque de 80, você vai e passa para a sua patroa lá, para comprar as coisas do mercado. Ela vai lá no mercado e entrega para o cara sem anotar nada. Então cheques, tá certo? Tá? Cheques que não tem abaixo ao portador, não necessita de quê? Não necessita de ser, não se necessita de ser o quê? Endossado, você pode transferir. Mas professor, eu dei um cheque na loja de R$ 80 e eu fiz questão de escrever o nome da loja. Cara, se você escreveu, aí você nominou o cheque. Ele deixou de ser ao portador. Aí você fez o quê? Nominou o cheque. Aí, nesse caso, para essa loja passar o cheque para frente, ela vai ter que endossar, entendeu? Então, vamos lá. Aqui comigo. Endosso. Vamos lá. Endosso é a transferência de um cheque nominal para terceiros, desde que devidamente autorizado pelo beneficiário, no verso do cheque com assinatura, número do RG, CPF e data. Pronto, esse é o famoso endosso. Aí você vai transferir os seus direitos daquele título que você tem para terceiros. Isso é o endosso. O cheque pode ser emitido de 3 formas. Tá? 3 formas. O primeiro nós já falamos, que é o portador. Então você tem um cheque que pode ser emitido de 3 formas. Tá? Isso é importante. A gente já falou 2. O nominal e o portador. Vamos lá. Então, primeira, nominal ou nominativo à ordem. Só pode ser apresentado ao banco pelo beneficiário indicado no cheque, podendo ser transferido por endosso do beneficiário. Está aí para vocês. Ok? Ótimo, né? Vamos lá, de novo aqui. Nominal ou nominativo. Só pode ser apresentado ao banco pelo beneficiário. Ou seja, se o cara escreveu lá Luiz Antônio de Carvalho, somente Luiz Antônio de Carvalho pode apresentar esse cheque. Só que eu, Luiz Antônio de Carvalho, eu posso transferir esse cheque. Qual é o nome técnico que se utiliza para transferir cheques nominais? Endosso. Ok? Endosso. Ok. Vamos mais. Segundo, nominal não à ordem.
não pode ser transferido pelo beneficiário, tá? Então aqui, ó, a ordem e não a ordem. Professor, como é que eu vou fazer o cheque não a ordem? Na hora, tá? Que você está escrevendo lá o cheque R$ 800, aí tem um Azinho aqui, você escreve A, né? Você coloca assim, A, não a ordem, Luiz Antônio de Carvalho. Quando você colocou não a ordem Luiz Antônio de Carvalho, significa dizer que você utilizou o segundo tipo de emissão de cheques. Ou seja, Luiz Antônio de Carvalho não pode transferir por endosso esse cheque. Ok? Ele não pode transferir por endosso esse cheque. Simples. Quando você não coloca não a ordem, só o nome do sujeito, você está colocando um cheque que pode ser endossável, você pode transferir para terceiros, que essa é a prática comercial. E, finalmente, nós temos o terceiro tipo de cheque, que é o cheque ao portador. São aqueles menores valores. Não nomeiam beneficiário e que é pagável a quem ou apresente ao banco, sacado, não pode ter valor superior a R$ 100. Então, esse aqui você pode pegar o cheque ao portador. Então, portador, atenção, portador só cheques inferiores a R$ 100. Para tornar um cheque não a ordem, basta o emitente escrever após o nome do beneficiário a expressão não a ordem, ou não transferível, ou proibido o endosso ou equivalente. Então, olha só, eu tinha falado aqui, quando eu fui no banco lá, eu vi um cheque não a ordem. Então é o seguinte, você escreve o nome do cara e coloca aqui, ó, não a ordem, tá? Não transferível, proibido endosso ou outro equivalente. Ou seja, você tem que identificar que o cheque não pode ser transferível, não, transferido, endossado. Bacana? Vamos mais. O cheque com valor superior a R$ 100 tem que ser nominal, ou seja, trazer a identificação do beneficiário. O cheque no valor superior a R$ 100, emitido sem identificação do beneficiário, será devolvido pelo motivo 48, emitido sem identificação do beneficiário acima do valor estabelecido. Professor, eu quero explicações. Tudo bem. Professor, eu recebi um cheque de R$ 800 e o cara não fez um cheque nominal. Ou seja, nessa... Deixa eu pegar aqui. Olha só. Aqui. Vou explicar aqui para vocês. Ó. Aqui é o cheque. O que o cara fez? O cara emitiu um cheque e colocou aqui A. Antônio da Silva. Esse cheque aqui, ele é um cheque nominal. Pode ser endossável? Pode. Tá certo? Pode ser. Então, esse aqui é nominal a ordem. Ok. Se o cara coloca aqui não a ordem, eu estou explicando que esse cara, Antônio da Silva, não pode endossar e transferir. Ok. Agora, o que o cara fez? O cara emitiu um cheque, tá? E não nominou a ninguém. Está aqui. Deixou em branco. Sabe? A maioria das pessoas fazem isso. Deixa em branco aqui. Ó. E agora, professor? Agora é o seguinte. O banco, para pagar esse cheque, ele só pode pagar esse cheque, mesmo se seja depósito, se alguém colocar um nome qualquer aqui. Se você deixar isso aqui em branco, ele vai ser devolvido pelo motivo 48. Então você tem obrigatoriamente de identificar. Agora, o que acontece muito? As pessoas colocam o cheque em branco. Fica igual portador, mas não é igual portador. Esse cheque ali, fala em branco, é a denominação do beneficiário. Aí você recebeu um cheque Luiz Antônio, que não está lá em branco, você passa por outro, não tem problema, está passando. Isso não é crime nenhum, tá certo? Não é crime nenhum. Nenhum. Só que na hora, o último que bater lá no banco, ele obrigatoriamente ele tem que colocar o quê? O nome do cara, do beneficiário. Esse cara aqui, ele é o beneficiário do cheque, tá certo? Se não for o nome devolvido, motivo 48, e isso aqui pode ser questão de prova. Pessoalmente, se eu fosse fazer essa prova, eu ia escrever uma questão daqui. Eu queria saber de você se você sabe qual que é o motivo 48. Então, o motivo 48
nada mais é do que o seguinte, o motivo 48, ele que é emitido sem identificação do beneficiário, o cara que recebe o título de crédito. Vamos para frente. Agora, o terceiro tópico que chama-se cheque cruzado. Cheque cruzado, né? Vamos lá. Professor, o que é um cheque cruzado? Cheque cruzado, aqui. Esse aqui é o cheque cruzado. Tá? Esse risquinho aqui. Isso aqui significa dizer que você pode só depositar. Por quê? Você tem duas opções de obter esse dinheiro. Ou você pode depositar na conta, ou você pode sacar na boca do caixa. Quando você dá os dois risquinhos, significa dizer o seguinte, que você não está autorizando o cara a sacar. Você só pode depositar. Então isso aqui significa o tal do cheque cruzado, né? Rapaz, isso aqui era muito utilizado, principalmente quando o cartão de crédito não era difundido como é hoje, né? Era muito cheque, né? Significa que o cheque somente pode ser pago mediante crédito em conta, ou seja, depositado. O cruzamento pode ser geral, quando não indica o nome do banco, ou especial, quando o nome do banco aparece entre os traços de cruzamento. Então é o seguinte, você tem dois tipos de cruzamento. O cruzamento geral, na qual você faz só os dois risquinhos, não escreve nada, que esse geral é conhecido como branco, ou especial, quando você escreve aqui o nome do banco. Ou seja, quando você escreve o nome do banco, ele é um cruzamento especial, chamado em preto, e significa dizer que o cara somente pode depositar nesse banco que está aí. Tá? Esse banco que está aí. Tá? Vamos para frente. E outra coisa, importante, uma vez que você cruzou o cheque, o cruzamento não pode ser anulado. Tá? Não pode ser anulado o cruzamento. Cruzou o cheque e acabou, ele vai ser depositado. Aí você tem que avaliar se é em branco ou em preto, né? Tá aí. Em branco, atravessado em dois traços paralelos, em preto, aqueles que aparece escrito o nome do banco. Ok. Vou fazer uma questãozinha com vocês aí. O cheque é considerado pelo Banco Central uma ordem de pagamento à vista de um título de crédito. Ué, por que ele apareceu aqui? Ok, com características peculiares. O cheque cruzado, por exemplo, poderá ser pago somente em forma de quê? De depósito em conta. Letra A. Aí, Caixa Econômica Sensgranil 2012. Professor, não acredito que eu estou aprendendo isso aqui, cara. É isso aí. Olha, eu só tenho a letra A, não tem outra opção aqui, que não dá nem para ler outra opção, é somente a letra A, então tá aí. Rapaz, aqui é assim, você vai ficando competitivo e não vai nem sentindo. Vamos para frente. Então, quais as formas de emissão de cheque? São três. Nominal, ou nominativo à ordem, que é, ele coloca lá o nome do cara. Não a ordem, que ele coloca no final do nome, não a ordem, que ele não pode transferir, endossar esse cheque, e ao portador, que é os cheques abaixo de R$100. Esse cara aqui, qual que é esse cheque aqui? Esse aqui é um cheque, primeiro, que não está cruzado. Então, ele pode ser sacado. Segundo, ele é um cheque nominal. Então, ele é chamado de cheque nominal. Por que eu sei que ele é nominal, professor? Primeiro, pelo valor, que é acima de 100. E outra principal característica que ele é nominal, tá? Que ele colocou o nome. Sobre o nominal, eu quero fazer outra observação. Tá? Todos os cheques acima de R$100 devem ser nominais. Todos os cheques acima de R$100 devem ser nominais. O cheque abaixo de R$100 não necessita ser nominal. Mas se o cara, o dono da conta, o emissor, quiser nominar, ele pode nominar. O que vai caracterizar a emissão é o nome do cara aqui. Copiou? Entenderam? Tá? Vamos lá. Então, esse aqui é o cheque nominal. E agora, professor, outra provinha para vocês. Vamos lá. Aqui, só para explicar o cheque, nominativo, o nome do cara aqui,
Tá, ó. Este é o número do título do cheque, este é o valor. Ele tem que ser escrito por extenso, nome do banco, tá? Nominativo é o cheque que está com nominativo alguém, que é o credor indicado. O devedor é a pessoa olha só, a pessoa que emitiu o cheque, tá? Esse cara aqui, o que esse cara aqui é? Ó, ele está cruzado. Então isso aqui é um cheque cruzado em branco, porque tem nada escrito, ó. Ele é chamado geral ou em branco. É quando não se indica o banco cobrador. O cheque só pode ser pago a um banco ou a cliente de banco mediante de crédito em conta. Tá aí. Cruzou significa dizer que você tirou a segunda forma de pagamento do cheque. A primeira é o quê? Você descontar na boca do caixa. A segunda é depositar. Cruzou, o cara só pode depositar, né? E finalmente aqui, ó, Banco do Brasil. O que ele fez aqui? Ele fez um cruzamento em preto. O cruzado especial em preto indica o banco cobrador. O cheque só pode ser pago ao banco indicado no cruzamento. As pessoas geralmente confeccionam carimbos para especificar esse tipo de cruzamento. Ok. Então, com essas formas de cheque, né? A gente já viu aqui, né? Ok. Eu vou até tirar esse slide aqui, porque eu já repeti isso aqui algumas. Isso aqui não era para estar aqui. Ok. Agora vamos lá para outro assunto nosso aqui. Cheque. Furtado, roubado ou extraviado. E aí? Isso aqui eu tirei lá da FAQ do Banco Central. Para cheques em branco ou emitido que tenha sido furtados, roubados ou extraviados, o correntista. Então, assim, se você teve um cheque furtado, roubado, extraviado, olha só, o correntista ou beneficiário, tá? O correntista é o cara que tem um talão de cheques, né? O beneficiário é aquele cara que recebeu o cheque, deve providenciar boletim de ocorrência policial e apresentá-lo ao banco no momento da solicitação de sustação ou revogação. Tá aí, você deve fazer isso. Os cheques sustados ou revogados por furto, roubo, extravio, com apresentação de boletim de ocorrência policial, se apresentados, serão devolvidos pelo motivo, olha só, 20 em branco e 28 emitidos. Então tá aí para vocês aí. Isso aí é uma situação hipotética. O examinador pode criar uma historinha. Ah, foi roubado, não sei o quê, e aí? Professor, precisa de boletim de ocorrência? Claro que precisa, né? Claro que precisa. É claro que eu tenho percebido que os bancos têm flexibilizado essa forma aqui, e você está fazendo a solicitação até por telefone, aí você fica obrigado tal dia levar lá, não é isso? Então, vamos lá. Compensação. Professor, o que é compensação? Compensação é quando você vai realmente receber o dinheirinho do cheque. Tá? Como assim, professor? Você recebeu o cheque. O cheque é o título. Ele vai ser transferível, transformado em dinheiro, em espécie. Professor, e se eu for lá sacar na boca do cara? A compensação é imediata. O cara confere saldo, assinatura, ok, autorização, ok, recebeu o dinheiro. Agora, esse caso aqui é quando o cara depositou em conta corrente. Tá? E aí? Aí tem toda uma regulamentação do Banco Central. A regulamentação atual determina que a compensação de cheque seja efetuada unicamente por intermédio de imagem digital e outros registros eletrônicos do cheque. O prazo de bloqueio varia apenas em função do valor do cheque para a liberação dos valores depositados. Esse prazo é contado a partir do dia útil seguinte do depósito. Está aqui, parou. Contagem de prazo para a compensação do cheque. Professor, eu quero mais explicações, eu nunca tive cheque, professor. Você recebeu o cheque, você deposita na sua conta. Se você for de bancos diferentes e de agências diferentes e bancos diferentes, você não vai receber esse valor no dia. Não vai. Por quê? Porque o banco ele vai ter que passar por um serviço de compensação, de verificação. Então você vai ter que estabelecer prazos para isso.
prazos para isso. E a contagem de prazos é muito bom, muito legal. Então é o seguinte, a contagem de prazo é a partir de quando? Dia útil seguinte ao do depósito. Por exemplo, você depositou na quinta-feira. Qual que vai ser o início de contagem? Segunda-feira. Se você depositou na sexta-feira, início da contagem do prazo será na segunda-feira. Você depositou na segunda-feira o cheque, início da contagem do prazo, terça-feira. Tá? Isso é importante, porque ele pode colocar lá na questão de prova uma situação hipotética. 2 prazos somente, até 2 dias úteis, olha só, para cheques com valor inferior a R$300. E 1 dia útil para cheque com valor superior a R$300. Então é o seguinte, você tem que memorizar 2 coisas. Primeira coisa é o prazo. Tá? Aliás, é o valor. Abaixo de 300, uma regra. Acima de 300, outra regra. Abaixo de 300, 2 dias úteis. Maior que 300, superior, 1 dia útil. E se atentar pelo contagem do prazo, o dia que começa. Por exemplo, você depositou na sexta-feira R$200 na sua conta. Então é o seguinte, você passa a contar R$200 e abaixo de 300, são 2 dias. Segunda-feira, então segunda e terça, não é isso? Segunda e terça. Na quarta-feira o dinheiro estará disponível para você. Tá? Na quarta-feira estará disponível para você o dinheiro. Se você recebeu na sexta-feira e depositou um cheque de R$500, na terça-feira o cheque estará. Por que terça-feira? Porque começa a contar segunda-feira. Não é isso? Segunda-feira é um dia. Terça-feira o dinheiro está disponível. O cara pode fazer isso. Então atenção com essas continhas, hein? Exceções que podem aumentar os prazos de bloqueio de cheques. Importante esse cara aqui. Feriado local na praça sacada. Acréscimo de 1 dia útil. Normalmente, aniversário de município, porque no aniversário do município não tem expediente bancário. 2. Inoperância da COMP. O que é a COMP? COMP é o regime de compensação. E esse regime de compensação é muito importante saber que ele é administrado pelo Banco do Brasil. Pelo Banco do Brasil. Tá certo? Inoperância da COMP, prorrogação até o dia útil seguinte ao restabelecimento do sistema. Muito difícil esse COMP aí falhar. O prazo de bloqueio do cheque não pode ser alterado em virtude de falha operacional do banco remetente ou do banco destinatário do processo de compensação. Então, são as 2 únicas hipóteses de que você pode esse prazo de dias para valores abaixo de 300 e 1 dia, um dia para valores acima de 300, que podem prorrogar a compensação efetiva. Tem que saber isso. Primeiro aqui, ó, aniversário do município, feriado local. E segundo é a inoperância da COMP. COMP é um sistema de compensação. Não tem nada a ver com o banco emissor e nem com o banco que vai ser o beneficiário desse cheque. Professor, onde está escrito esse prazo? Está aqui, ó. Ó, Banco Central do Brasil, ó, olha aqui. Professor, tem mais, tem umas observações aqui, ó. Valor limite do valor, tudo isso aqui do Banco Central, ó. Os prazos de bloqueio nas tabelas, aí, ó, tá certo? Ó. Tem que ler esse cara aqui. Essas observações são todas elas da onde? Desse cara aqui, do link, cheque prazo. Também obrigação de vocês a fazerem essa leitura complementar no assunto, né? Ué, uma questão aí, ó. Caixa Ciências Rio 2012. Olha o aluno do LAC como ele acerta as questões. O cara vai fazer a prova e vai lembrar da aula. E particularmente, eu me preocupo muito com o processo de fixação de conteúdo do aluno. Então, às vezes, a gente repete 1 vez, 2 vezes, aí está passando sem eu mandar, né? Olha aí. Às vezes eu repito, a gente repete aí a matéria para fixar o aluno, a gente usa exemplos, para ajudar a fixação do aluno, né? Vem cá, vamos lá, vamos fazer essa questão aí, vamos ver se você consegue fazer.
Sai da frente da tela, professor. Pronto, saí. Ok, estou aqui de ladinho, né? O prazo de bloqueio dos cheques varia em função dos seus valores. Para a liberação dos depósitos dos cheques com valores inferior a R$ 300, o prazo é de até o quê? 2 dias úteis contados a partir do dia útil seguinte ao depósito. Tá aí. Não tem nem como ler demais alternativas. É a letra B. Fundamento, site do Banco Central, FAQ, né? Agora é o seguinte, motivos para devolução, cara. Olha aí, ó. Né? O que é devolução? Por uma forma ou outra, o cara emitiu um cheque, tá? O beneficiário aceitou o cheque, depositou na conta e o banco não pagou. Quando o banco não paga o cheque, significa dizer que houve a devolução. E essa devolução, ela é ocasionada por algum motivo. Por algum motivo. Pode ser sem fundos, não confere assinatura, o cheque é assustado, inelegível. Então tem diversas formas aí, tá? Diversas formas que nós temos de quê? Diversas formas aí de devolução. Isso pode ser também objeto de prova. Então isso que é devolução. Por exemplo aqui, ó. Cheque sem provisão de fundos, 11, 12 e 13, ó. Cheque sem fundos, primeira apresentação. Isso aqui é importante. Quando você apresenta um cheque, está tudo legal, chega lá na agência do cara e o cara não tem saldo, não tem dinheiro, não tem saldo suficiente, ele é devolvido pelo motivo sem fundos. Sem fundos, tá? Ele é devolvido pelo motivo sem fundos. Nesse sentido, acontece o seguinte. Sem fundos, né? Olha só. Você vai buscar o cheque, você pode reapresentá-lo mais uma vez. Aí na segunda vez, ó, você apresentou uma vez, volta no 11. Tá? Você pode apresentar novamente. Apresentou novamente, tem saldo, pagou, morreu a história. Colocou uma pedra no assunto. Agora, se voltar de novo, você tem aqui, ó, segunda apresentação. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, você vai ser penalizado, porque você vai ter o seu nome incluído no cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Cadastro de emitentes de cheques sem fundos, que é o CCF. Tá? 13, conta encerrada. A gente vai falar mais sobre o CCF. Então tem os motivos, né? Professor, e aí, professor? Antes de falar do impedimento, eu quero falar aqui esse cara aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, a tabela, tá? A tabela aqui das possibilidades do cheque ser devolvido. Você tem o primeiro bloco, ó, cheque sem provisão de fundos, tá? Você tem, ó, 11, 12, 13 e 14. Lembrando que a 12, a 13 e a 14, já vou fazer um link com o próximo assunto. Esse cara aqui, se for devolvido, você vai ter a restrição do CCF, que é o Cadastro de Emitente de Cheque Sem Fundos. E eu falo para você, está fazendo esse concurso para a área bancária, né? Eu acredito que seja área bancária. Então você vai fazer o seguinte, se você tiver com o nome CCF, você não toma posse. Tá? Ó, cheque sem fundos, segunda apresentação. Conta encerrada, prática espúria. Então essas três aqui, ó, hipóteses aqui, você tem penalização. Impedimento ao pagamento, ó. Cheque assustado, revogado, 21. Divergência ou insuficiência de assinatura, 22. 28. Cheque assustado, revogado em virtude de roubo, furto, extravio, ó. Tá vendo? Vamos lá. Cheque com irregularidade. Divergência no endosso. Erro formal, data de emissão, mês grafado numericamente. Ó. Cheque apresentado por participante que não é indicado cruzamento em preto, né? Sem endosso de mandato. Então você tem aí as possibilidades. Tem mais? Tem mais. Olha aqui. Apresentação indevida, cheque com irregularidade, emissão indevida. Né? Então aqui são as possibilidades do banco não pagar o seu precioso cheque. Né? Professor, tem que decorar esse cara? Não precisa você memorizar tudo, né? Mas você tem que dar uma boa lida, né? Tá certo? Ok. E agora, professor? Agora a gente vai tocar um outro assunto. O correntista pode impedir o pagamento de um cheque já emitido? Pode, aliás, ele pode de duas formas. Então é o seguinte, você emitiu um cheque, tá? O cara recebeu o cheque lá, você entregou na mão do sujeito.
Só que agora você quer impedir o pagamento, o banco pague o cheque para o cara. Você pode fazer isso por duas formas, isso é importante, isso confunde muito. Primeira é a oposição, tá, ao pagamento ou sustação, que pode ser determinada pelo emitente ou pelo portador legitimado durante o prazo de apresentação. Então ele pode fazer oposição ao pagamento ou sustação. Tá? Ele tem lá, por exemplo, professor, ele pode fazer o seguinte, ele deu um cheque, né, para o cara entregar lá a mercadoria, não entregou a mercadoria. Ele vai lá e faz o que? A sustação. Qual o motivo? Desacordo comercial. Pronto, acabou. Tá? Só que é o seguinte, no primeiro caso, o sujeito ainda não apresentou o cheque. Esse prazo de apresentação é de 30 ou 60 dias. Tá? Então, a principal característica do item A, que é a oposição ao pagamento ou sustação, tá, é que o cheque ainda não caiu, não foi apresentado. O segundo, contraordem ou revogação. Olha aí, contraordem ou revogação, atenção, são institutos diferentes da oposição ao pagamento ou sustação. São coisas distintas. Contraordem ou revogação, que é determinada pelo emitente após o término do prazo de apresentação. Então tá aí. Então você pode colocar contraordem, tá? Então você tem aí as possibilidades. Então durante o prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias, 30 é na mesma praça, tá certo? Ou 30 e 60 em praça diversa, tá? Ô, rapaz, eu confundi um negócio aqui. Para tudo, vamos cá, vamos explicar de novo esse cara aqui. Em ambas as hipóteses, o cheque não foi compensado ainda, tá? Desculpa aí, eu confundi ali. Em ambas as hipóteses, o cheque não foi compensado. Por quê? Porque depois da compensação, considera-se um ato jurídico perfeito. Então é o seguinte, lembra-se que eu falei para vocês que o direito não acolhe aquele que dorme? Então é o seguinte, então o cara emitiu um cheque, você tem que saber o prazo de apresentação, é 30 e 60. 30 é para a mesma praça, você é de São Paulo, você emitiu um cheque em São Paulo, então está na mesma praça, então o cara tem 30 dias para apresentar esse cheque. Tá certo? E 60 dias é para praça diferente. Tá certo? Diferente. Você recebeu um cheque do Rio de Janeiro e está em São Paulo. Tem 60 dias para apresentá-lo ao banco para compensar. Durante esse prazo, você, por qualquer motivo que seja, que você quer fazer o impedimento do pagamento do cheque pelo banco, nesse prazo de 30 e 60, você vai usar o instituto da oposição ao pagamento ou sustentação. Agora, já não está mais no prazo de 30 e 60. Aí você vai usar o instituto da contraordem ou revogação. Pronto. Só isso, professor, só isso. Só isso aí você vai ficar competitivo, cara. Tá? Vou torcer para cair esse assunto aí na prova dos nossos alunos aí, que o cara não vai errar. Né? Vamos lá, para frente. Os valores depositados ficam disponíveis para saque no dia útil seguinte ao último dia do prazo de bloqueio. Para compensar débitos na respectiva conta corrente do depositante, os valores depositados ficam disponíveis da noite do último dia do prazo do bloqueio. Professor, o que é esse cara aqui? Eu vou explicar para você esse cara agora. Você recebeu um cheque de R$400 na segunda-feira. E na segunda-feira, você faz o seguinte, na segunda-feira você deposita no banco. Depositou no banco, passa a contar o prazo a partir de quando? Passa a contar o prazo a partir do dia útil seguinte, na terça-feira. Qual que é o prazo de compensação? Um dia. Então, na terça-feira você vai estar bloqueado na sua conta. Agora, à meia-noite, às 0 horas da quarta-feira, você já está disponível na sua conta lá e já dá para você pagar lá,
já está disponível na sua conta. Isso que está escrito ali. CCF. O que é o CCF? É o cadastro dos emitentes do cheque sem fundos. Professor, quando eu vejo esse cara aqui, me dá calafrios. Rapaz, esse CCF aqui, ele é violento, hein? Professor, eu quero aprofundar do assunto. Tá? O professor, ele é um facilitador dos estudos. Quem realmente vai fazer diferença é você. A gente aqui só dá o caminho. Quem percorre o caminho é o aluno, não é o professor. Eu quero aprofundar nesse assunto. Eu quero ter a consciência, professor, que eu estudei tudo o que eu podia sobre o assunto. Então dá uma referência. De novo, Banco Central, FAQ, CCF, potencial questão de prova, é do examinador tirar daqui. Olha aqui. O que é o CCF? Como saber se o nome está incluído no CCF? Motivo para inclusão no correntista, e conta encerrada, procedimento de exclusão, está tudo aqui. Olha aqui. Onde o link, clica aqui e você faz essa leitura. É muito importante você fazer a leitura para complementar seus estudos, cara. Tá certo? Lembrando, vou repetir o que eu falei no começo da aula. Se você assistir a aula com bastante vontade, energia, disposição, fazendo as anotações, tendo uma postura proativa, tá? Proativa, ninguém segura você, cara. E cumprindo as nossas orientações, você fica competitivo. É um cadastro que possui dados dos emitentes de cheques sem fundos, operacionalizado pelo Banco do Brasil. Então, informação importante. Quem que operacioniza o CCF? Banco do Brasil. Inclusive, aconteceu o seguinte. Nós temos o quê? Nós temos aí várias questões de prova que falam que quem operacionaliza o CCF é o Banco Central. Não é. Quem quer? Banco do Brasil. Pode cair já caiu e pode cair na próxima prova. A emissão de cheque sem fundo acarretará a inclusão do nome do emitente no cadastro de cheques sem fundos, CCF, e nos cadastros de devedores mantidos pelas instituições financeiras, entidades comerciais, na segunda apresentação do cheque para pagamento. O correntista cujo nome estiver incluído no CCF não poderá receber novo talionário de cheque. Além disso, o beneficiário do cheque poderá executá-lo ou protestá-lo. Pronto, então é o seguinte. Vamos lá. Professor, eu quero saber das implicações do meu nome nesse CCF. Então, primeira implicação é o seguinte. Se o nome for incluído no CCF, você fica proibido de receber novos talões de cheques. Por quê? Você quebrou a confiança. Você tem que regularizar primeiro para você ter acesso. Segunda implicação, você vai para o cadastro de devedores dos bancos. Provavelmente você não vai conseguir pegar nenhum tipo de crédito. Terceira implicação, a pessoa pode te executar na justiça, porque cheque é o título de crédito, ou pode protestar no cartório. São as restrições, as consequências do nome no CCF. E além disso, para quem faz concurso em carreiras bancárias, fica proibido aí de tomar posse. A emissão deliberada de cheque sem provisão de fundos é considerado crime de estelionato. Então, olha aí. Então, você está cometendo um crime de estelionato. Por quê? Houve quebra de confiança. Você deu um cheque para o cara, né? O cara confiou em você, ele recebeu, ele não é obrigado a receber cheques. Foi lá sacar sem fundo, cara. Você houve uma lesão? Sim, claro que houve, né? Quanto à sustação indevida, embora o banco não possa julgar o motivo alegado entre o emitente para a sustação e o cheque, o beneficiário pode recorrer à justiça para o pagamento da dívida, bem como pode protestar o cheque, que é um título de crédito. Então, mesmo sustado o cheque, o beneficiário pode cobrar os seus direitos na justiça. E, claro, se tiver direito, ele será atendido. Qualquer pessoa pode saber se está incluída no CCF. Basta se dirigir a um dos endereços do Banco Central, portando o documento de identidade com o número do CPF. As instituições financeiras também podem prestar essa informação, sendo vedada a cobrança de qualquer tarifa por esta pesquisa. Com a consulta, o cidadão
caso esteja incluído, saberá o número código da instituição e da agência que comandou a inclusão, o número e o valor do cheque, o motivo da devolução, a data da inclusão e a quantidade de ocorrências por instituição e agência. Estou rindo aqui porque quando eu trabalhava no banco, está aqui quantidade de ocorrências, cara. Eu peguei um cara, que tinha 73 ocorrências do CCF. Rapaz, esse cara era violento, hein? Se algum cheque for devolvido por um dos motivos abaixo, o nome do emitente será automaticamente incluído no CCF. Questão de prova. Atenção. Ponto alto da aula. Potencial questão de prova. Comigo aqui. Motivo 12, que é a segunda apresentação. Cheque sem fundos pela segunda apresentação. Motivo 13, conta encerrada. Encerrou a conta, o bonitão foi lá e deu um cheque para o cara. E terceiro, 14, prática espúria, prática desonesta e premeditada. Tá? Então, esse aqui é motivo 12, 13 e 14. Ele emitiu o cheque, devolveu, o banco devolveu. O banco é obrigado a incluir o nome do sujeito no CCF e acabou. Entrar é fácil, né? Para sair é difícil. E aí, Banco do Brasil, está aqui para vocês aqui, que é o operador, né? Vou ler esse cara aqui, ó. Com o objetivo de fortalecer o uso do cheque e reduzir irregularidades de sua omissão, foi criado pelo Banco Central, em 1971, o Cadastro de Contas Encerradas CCE. O Serviço de Compensação de Cheques e outros papéis confeccionada mensalmente a relação entre contas encerradas e mediante convênio dos participantes, disponibilizava os exemplares. Então aqui é um pequeno histórico aqui para a galera aqui, né? A resolução do Bacen, atenção, ó. Em 1980 iniciou-se a migração do CCE para o CCF, Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo, que passou a incluir, além das contas encerradas, os cheques devolvidos pela segunda vez por insuficiência de fundos. Os registros eram consolidados mensalmente, com prazo de permanência de 24 meses. A resolução do Bacen 1631, de 24 de agosto de 89, promoveu importantes mudanças no CCF, alterando a permanência das ocorrências no cadastro para 5 anos, incluindo a cobrança de uma taxa de serviço e vedando a entrega de talonários de cheques a correntistas com CPF e ou CNPJs incluídos no CCF. O cadastro do CCF é atualizado diariamente e contém todos os registros emitentes de cheques sem fundos, cheques emitidos com prática espúria e cheques emitidos em contas encerradas. Atualmente, o cadastro é utilizado para análise e concessão de crédito pelas instituições financeiras e entidades de proteção de crédito. Ok, né? Banese, CESP 2004. O Bacen criou o Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, CCF. Dessa forma, pode-se obstar que clientes estelionatários continuem emitindo cheques sem fundos. Vamos analisar o primeiro parágrafo, primeira parte da frase. Cara, primeiro, quem criou o CCF foi o Banco Central? Exatamente. Quem opera é o Banco do Brasil. O que é obstar? É proibir. Rapaz, com a inclusão do nome do cara aqui, proíbe que clientes estelionatários continuem emitindo cheques sem fundos? Ok. Questão correta. Os motivos que geram a inclusão automática do correntista no CCF são 3. São a prática espúria, ok. Emissão de cheques de contas encerradas, ok. E a devolução de 2 cheques sem a devida provisão de fundo. Está errado. Grande pegadinha. 2 cheques. Não é 2 cheques. É a devolução de um mesmo cheque 2 vezes. Ou que seja, questão top, né? Quem que fez essa questão é CESP, ó. Aí, CESP. Tá? Então, você tem conhecimento para isso. Olha como você tem que ler com atenção, cara. Então a questão está errada. A questão está errada. Então não tem nada desse negócio aí de você falar que é 2 cheques, né? Ô, professor, beleza. Vamos lá, último bloco nosso, outros, né? Primeiro, quero falar de prazo. Nós temos prazo de apresentação, né? E prazos para... Prazo de apresentação. O que é prazo de prescrição? O que é prazo para apresentação, gente? O que é prazo de apresentação? Prazo de apresentação nada mais é que você, quando recebe o cheque, você tem que apresentá-lo ao banco, depositar ao banco.
Poxa, que negócio esse está automático aqui? Então, olha, 30 dias da mesma praça. 60 dias para outra praça. Tá? Então, mesma praça, 30 dias. Outra praça, 60. Prescrição é o direito que você perde de quê? De solicitar o seu direito. Então, você tem 30 dias, que é o da apresentação, mais 6 meses na mesma praça. Praça diversa, 60 dias, que é o prazo da apresentação, mais 6 meses para outra praça. Isso aqui para você requerer, para você executar ou protestar o título de crédito que você recebeu. O que é um cheque especial, né? Cheque especial é aquele que você tem um crédito pré-aprovado, né, com juro altíssimo, né? O chamado cheque especial é um produto que decorre de uma relação contratual em que é fornecida ao cliente uma linha de crédito para cobrir cheques que ultrapassem o valor existente na conta. O banco cobra juros por esse empréstimo. Então está aí para vocês, ele é um produto bancário, né? Pergunta top para vocês. Qual a diferença do cheque comum e do cheque especial? E aí? Cheque comum do cheque especial. Muito simples. Na prática, os dois são cheques. Só que um tem um aporte financeiro, né, que você tem um saldo aí que você pode utilizar, e o outro não. Do ponto de vista legal, não existe nenhuma diferença entre o cheque comum e o cheque especial. O chamado cheque especial é um produto que decorre de uma relação contratual que é fornecida ao cliente uma linha de crédito popularmente conhecido como limite, para cobrir cheques que ultrapassem o valor existente na conta ou quando o cliente simplesmente quiser utilizá-la. Pronto, né? Restrição ao fornecimento de cheques. Já falamos sobre isso. Pode ter? Pode, né? Então é o seguinte, nós temos aqui, o banco, ele é obrigado a oferecer cheque para o cara? Não, não é obrigado. Ele pode ter uma política interna? Tem uma política interna. Quais são os motivos que o banco pode alegar para não dar cheque para você? Primeiro, você não tem saldo, cara. Como é que você quer cheque? 2, restrições cadastrais. Você está no SPC. Histórico de práticas e ocorrências de cheques. Cara, você tem lá 70 ocorrências no CCF no ano passado. Você limpou, ok, mas você já quer? Não, não pode te dar não. Estoque de folhas de cheque. Cara, você tem 10 talões de cheque contigo, né? Registro de cadastro emitente de cheque sem fundo, CCF. Já falamos. E a regularidade dos dados documentais identificados com o correntista. Então aqui são algumas das hipóteses na qual o banco pode deixar de conceder o talão de cheque. Tem que saber? Claro que tem, né? Top para vocês. Um cliente apresentado antes do dia, um cheque apresentado antes do dia nele indicado, ou seja, um cheque pré-datado, pode ser pago pelo banco? Na altura do campeonato, você não pode errar, né? O que acontece? Sim, ele pode pagar no banco. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, válida para o dia da sua apresentação ao banco, mesmo que nele esteja indicada uma data futura. Se houver fundos, o cheque pré-datado é pago. Se não houver, é devolvido pelo motivo 11 e 12. Do ponto de vista de operação comercial, divergências podem ser tratadas na esfera judicial, o que eu falei no começo da aula. Exercícios, né? Com relação à legislação em vigor, aplicável à circulação, endosso e compensação de cheques. Cara, aparecendo aqui, cara, ó. Então ele quer a correta. Letra A. Os serviços de compensação de cheques e outros papéis são executados pelo Banco Central? Não. São executados por quem? Pelo Banco do Brasil. Tá certo? Então o erro está aqui. Segundo normas editadas pelo Conselho Monetário? Não. Com normas editadas pelo Banco Central. Então está errado nesse ponto. B. São proibidos a emissão, o pagamento e a compensação de cheque de valor superior a R$100 sem a identificação do beneficiário? Questão top. O que está? São proibidos a emissão. Ou seja, só pode emitir, né, o cheque, pagar o cheque e compensar o cheque
com valor acima de R$100. R$100 é um valor crítico. O que acontece em reais? Abaixo de 100 é o portador. Acima de 100, a obrigatoriedade de ser nominal. Sem a identificação do beneficiário, o que é o cheque nominal? Você identificar o beneficiário. Então, a alternativa B está super correta. Esse aqui é um cheque nominal. O endosso é apenas válido caso seja lançado no próprio cheque? Não. Você pode colocar naquela alongador, cara. Um alongador. Olha, muita gente marcou sempre por isso aqui, ó. Você pode colocar um alongador no cheque, né? Lembra lá que eu coloquei na lei, fiz questão de colocar o alongador do cheque? Então aqui, ó, o erro daqui, porque também você pode colocar no alongador, colocar um folhinho e fazer vários endossos aí, né? D. Comete fraude o portador que, ao receber o cheque por endosso em branco, quer dizer, completa-o com o nome de outra pessoa? Não. Não é. Isso aqui não é considerado. Isso aqui vale o seguinte: o que acontece? Quem emite o cheque tem que ter a segurança de quê? De colocar o nome correto da pessoa. Não comete fraude nenhuma. É nulo o endosso lançado em cheque posteriormente ao protesto, não produzindo efeitos de qualquer natureza? Está errado. Por quê? Porque como o cheque é um título de crédito, os títulos de crédito são transferíveis. Mesmo depois que eu recebi um cheque de um cara, fui lá, depositei, voltou uma vez, voltou duas vezes, 12, pronto, o CCF está lá, eu quero meu dinheiro. Aí o que acontece? Tem um cara que compra a dívida. Não, cara, você não entra com justiça, eu entro para você, o cheque é de R$1.000, eu te dou R$300 e eu compro essa dívida sua, eu pego os R$300, o cara vai lá, executa ele. Então ele pode ser transferível, é uma das características do título de crédito. Comentários, né? Olha aí. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento. É assinado pelo endossante ou mandatário com os poderes especiais. Olha aí. Isso aqui eu estou rebatendo aquela questão. O endosso em branco, ele pode... Cara, eu não sei o que está esse negócio aqui. Você recebeu um endosso em branco. O portador pode. Atenção, isso aqui é questão de concurso. Em branco, então nome de ninguém. Pode completá-lo com seu nome ou de outra pessoa. Não há crime nenhum. B. Endossar novamente o cheque em branco ou a outra pessoa. Você vai transferir. Então você recebeu um cheque de R$800, não tem o nome de ninguém. O que você pode fazer? Cara, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte. Você pode completar com seu nome ou de outra pessoa. Isso não é crime. Se você recebeu com seu nome, você pode endossar para a terceira pessoa. Ou transferir o cheque a um terceiro sem completar o endosso ou sem endossar. Não é crime nenhum. Você recebeu um cheque de R$800, sem nome de ninguém, você passa para outro cara. Só que quando bater no banco, tem que identificar quem recebeu o cheque. O cheque endossado posteriormente ao protesto produz efeito de cessão. Ou seja, como é um título de crédito, você pode transferir esse título para qualquer pessoa. Mais uma. Não parece a resposta. Para cheques emitidos na mesma praça do sacado. Na mesma praça. Droga. Desculpa aí, gente, mas eu troço aqui, não sei o que aconteceu. Os prazos de apresentação e de prescrição são respectivamente. Apresentação, mesma praça, 30 dias, a contar da data da emissão do são. E de 6 meses decorridos desde o término do prazo de apresentação. Ok. Entretanto, o cheque prescrito ou cuja apresentação se dê fora do prazo previsto para isso, será pago se houver fundos na conta do sacado. Então, olha aí, o que está errado aqui. Entretanto, o cheque prescrito... Rapaz, o que é o prescrito? Ele já foi, cara. Ele já foi apresentado no banco. Tá? Então não tem isso. Ou cuja apresentação se dê fora do prazo previsto, ele não será pago. Ele será o quê? Devolvido. Então isso que está errado. Cheque pago é cheque compensado, né? Cheque liquidado. Então o erro está exatamente aí. Então, apresentação, 30 dias na mesma praça, 60 dias em outra praça. Prescrição, 30 dias mais 6 meses. E, finalmente, 60 dias mais outra praça. Ok. Tá? Aqui a gente já fez isso aqui. Isso aqui é importante. Após o término do prazo de prescrição, tá? O banco sacador não pode efetuar pagamento do cheque. Ok. Tá?
cabe ao seu portador a ação de cobrança. Qual o nome da ação? Ordinária ou monitória. Pode cair na prova, o CESP gosta disso. Pela via judicial, dentro de 5 anos de prescrição da ação. Ou seja, você tem 5 anos aí para você entrar com a ação. Ou ainda nos 2 primeiros anos da apresentação de locupletamento ilícito. E última questão. Estrangeiros podem abrir conta no Brasil? Aí o negócio, cara, adiantadinho. Sim, desde que estejam residentes no país. Os documentos necessários para a abertura de conta são documentos de identificação, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência. Carteira Nacional de Estrangeiro. Beleza, agora a gente vai falar do nosso encerramento. Grande aula essa, tá? Muito obrigado aí pela sua audiência. Espero que o nosso curso esteja atendendo às suas expectativas. E para fazer um encerramento grandioso dessa aula, uma frase muito emocionante, uma lição de vida. Venha comigo, se concentre aí, tá? Eu tenho certeza que os seus anjos estão te protegendo nesse momento. Vem comigo aqui. Olha só. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, claro, ganhe. Antes de julgar, espere. Antes de orar, peça perdão e também perdoe. Antes de desistir, tente. Antes de desistir, tente. Certa vez, um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. De novo, certa vez, um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o vizinho foi preso, acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que o rapaz era inocente. E ele foi solto. E após muita humilhação, resolveu processar o seu vizinho caluniador. No tribunal, o caluniador disse ao juiz: comentários não causam tanto mal. E o juiz respondeu: escreva os seus comentários que você fez sobre ele no papel. Depois pique o papel e jogue os pedacinhos pelo caminho de casa e amanhã volte para ouvir a sentença. O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse: antes da sentença, terá que catar os pedacinhos de papel que espalhou ontem. Não posso fazer isso, meritíssimo. Respondeu o homem: o vento deve tê-los espalhados por tudo quanto lugar, e já não sei aonde estão. Ao que o juiz respondeu: da mesma maneira, um simples comentário que pode destruir a honra de um homem espalha-se a ponto de não podermos consertar o mal causado. E continuou: se não se pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada. Sejamos senhores da nossa língua, para não sermos escravos de nossas palavras. No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é, e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. Acostume-se. Quem ama não vê defeitos. Quem odeia não vê qualidades. Bonito, né? Quem ama não vê defeitos. Quem odeia não vê qualidades. Quem é amigo vê as duas coisas. Preste atenção em seus pensamentos, pois eles se tornarão palavras. Preste atenção em suas palavras, pois elas se tornarão atos. Preste atenção em seus atos, pois eles se tornarão hábitos. Preste atenção em seus hábitos, pois eles moldarão o seu caráter. Preste atenção em seu caráter, pois ele destinará o seu destino. Bonito, né? Faça essa reflexão. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá